Nós convidamos os deputados Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio, vice-líder do governo na Câmara, e Sóstenes Cavalcante, também do Rio, e líder do PL na Câmara. Boa noite para vocês dois. Muito obrigada pela presença aqui na Globo News. Vou começar com o senhor, deputado Sóstenes. Eu queria uma avaliação da razão do porquê, na verdade, que a pesquisa Quest aponta que 6 em cada 10 evangélicos não aprovam o governo Lula. Boa noite a você, a todos os assinantes. Boa noite, meu colega Henrique Vieira aqui, que é um grande parlamentar no meu estado, e é muito bom estarmos juntos. Eu entendo que é uma questão dogmática, ideológica. Os partidos de esquerda no Brasil se distanciaram muito, se divorciaram muito da questão de valores caros ao segmento evangélico, como a pauta de defesa da vida desde a concepção, a questão do aborto, que o partido de esquerda tem uma outra linha ideológica, também a questão de ideologia de gênero. São essas questões mais ideológicas e, para mim, o mais grave foi a legalização agora no governo atual, do governo Lula, dos jogos das bets, que nós sempre, evangélicos, sempre fomos contrários à questão de jogatina, né? Jogos de azar, a gente sempre criticou. Isso, para mim, também neste governo, um dos problemas que nos distanciou um pouco do atual governo. Essas questões dogmáticas para a gente acabam produzindo um divórcio muito grande, ideológico, entre o que crê o evangélico e o que o atual governo defende como suas pautas. O senhor concorda com esse diagnóstico? Mais ou menos. Boa noite, Júlia, boa noite, Sóstenes, e quem está nos assistindo. Primeiro, eu reconheço que há no campo evangélico, que é diverso, não tem um dono, alguém que possa falar em nome da diversidade evangélica, mas sim há uma maioria conservadora. Mas algumas ponderações. Primeira, a realidade é transitória. Há 20 anos atrás, por exemplo, salvo engano, Sóstenes foi assessor do Lindbergh, Malafaia apoiou Lula. Aquilo que historicamente está se construindo, é fato, pode se reconstruir. Então, existe uma dinâmica histórica, essa é uma realidade de momento. Segunda ponderação, segunda quest, 6 para 10. Há uma maioria, certo? Mas vamos pensar no nosso Maracanã, no Rio de Janeiro. Vamos ser sinceros, seja um lado, 4 do outro, depende do ponto de vista, eu posso olhar quase um meio a meio. Eu posso perceber que tem 6 aqui, é uma maioria, mas tem 4 não votando, por exemplo, com a direita. Terceira ponderação, o voto tem vários elementos. Nem todo eleitor evangélico do Lula é de esquerda e lulista. Nem todo eleitor evangélico do Bolsonaro é bolsonarista. Então, tem transições, tem mudanças que podem ser feitas ao longo do tempo, embora, de fato, haja uma maioria conservadora. E sobre a questão de valores, podemos desenvolver aqui no debate, eu acho que nós precisamos debater olhando para a vida concreta e o que acontece. E me disponho a conversar hoje, inclusive sobre esses pontos mais polêmicos, na busca daquilo que Jesus propõe, que é vida plena e abundante para todas as pessoas. Tem maioria conservadora, mas a realidade é mutável, tem diálogo e 6 para 4 não é 9 para 1. Concordo com o senhor, 6 para 4 não é 9 para 1, mas por que tem dificuldade de ser o 6 e é o 4? Olha, primeiro, historicamente, e eu reconheço isso, há um mecanismo majoritariamente conservador no protestantismo brasileiro, do qual o segmento evangélico é derivado. Mas eu preciso também colocar aqui um ponto de divergência. Vamos lá. Na minha opinião, no último período, o bolsonarismo transformou a igreja em palanque político. E utilizando, inclusive, meios econômicos e de comunicação de massa. Em muitos lugares, há uma espécie de criminalização e demonização de quem, por exemplo, é evangélico e vota na esquerda, é evangélico e vota no Lula. Como se mais importante fosse votar em Bolsonaro para presidente do que crer em Jesus como Senhor e Salvador. Só que isso não é feito casuisticamente ou isoladamente. É feito com rede de televisão, rede social de massa, rede de rádio. Ou seja, na minha opinião,
o bolsonarismo está criando um ambiente de hostilidade, inimizade e transformando o púlpito da igreja em palanque político. Isso, de fato, está mexendo com o nosso povo e é contra isso que eu luto. Não para tornar a igreja de esquerda, mas para que a liberdade de consciência, expressão e voto de cada irmão e cada irmã seja respeitada sem criar um ambiente de hostilidade e demonização. É uma divergência política, não é uma guerra espiritual. O deputado Pastor Henrique coloca um ponto importante, que é essa mistura de fé e política. O senhor vê o bolsonarismo usando as igrejas como palanque político e a questão dos líderes evangélicos de se sentirem ou se posicionarem como donos dos votos? Bom, vamos lá. Primeiro, bem disse o Henrique Vieira, a igreja evangélica era plural. Nós não temos um papa na igreja evangélica. Temos vários importantes líderes evangélicos no Brasil. Isso já quebra esse discurso de que o pastor é dono do voto. Segundo, nenhum pastor é dono do voto de ninguém. Eu te diria que os melhores pastores que têm performance eleitoral hoje no Brasil, talvez ele transfira ali 60% ao máximo quando ele emite sua opinião à membresia. Existem, e eu sei que nós temos várias denominações evangélicas que têm formas de tratar a questão da política. Eu, honestamente, me nego a acreditar na informação do Henrique de que existam denominações, e se existir, talvez sejam casos isolados, e não a maioria, que use púlpito para fazer política. Agora, querem cercear o evangélico do debate político. Esta é a tática da esquerda. Se faz debate político nos sindicatos, nos clubes, e parece que evangélicos faz na Igreja Católica, porque o PT veio das, como chama, comunidade de base da Igreja Católica. Todos podem, menos o evangélico. Não, o evangélico pode debater política. O que nós não temos que fazer, e não fazemos na nossa ampla maioria, é transformar os nossos cultos em palanques políticos. Agora, pastores podem usar redes sociais para emitir sua opinião política. Qual o problema? Há crime nisso? Nenhum. Ao contrário, o pastor também é um cidadão. A igreja, o evangélico, pode fazer o debate político fora do ambiente do culto? Lógico que pode, assim como a Igreja Católica fez na época das comunidades básicas para o PT. Então, assim, parece que pegam o evangélico, querem nos rotular para nos alijar do processo democrático. Não vão conseguir. Na verdade, os evangélicos, por muitos anos, Júlia, nós acreditamos e nos ensinaram que a política era coisa do diabo. Isso acabou. Acabou porque nós entendemos que o evangélico é um cidadão como qualquer outro. Nós pagamos os nossos impostos e temos que exercer nossa cidadania e nosso voto. E a igreja é um ambiente, não na hora do culto, mas fora da hora do culto, para se debater política, para se falar sobre esse assunto com liberdade. Em nenhuma igreja você vai ter 100% de pessoas de direita. Eu estou te falando, eu até discordo deste número do IBGE. Para mim, o número é um pouquinho maior, para mim dá 70-30, na minha avaliação, de gente conservadora dentro do segmento evangélico. É o meu olhar. Acho que é dessa forma. Mas igreja é lugar para se debater política, desde que não seja na hora do culto, porque na hora do culto é um momento espiritual. Deputado Sóstenes fala que a esquerda quer impedir que o evangélico se manifeste politicamente. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, tendo em vista essa questão heterogênea que o senhor mesmo pondera. E também quero perguntar, parte do evangélico, esse evangélico mais conservador, vê o governo de esquerda como inimigo da família? Vamos lá. Primeiro, a esquerda não persegue nem estigmatiza o campo evangélico. Respeita a fé evangélica. É do governo Lula, na primeira ou segunda gestão, a lei da liberdade religiosa. Não há uma igreja fechada no Brasil por conta de perseguição política e religiosa. Aliás, teve uma igreja que fechou uma unidade, que foi a Igreja Batista da Lagoinha, por causa de corrupção interna de um pastor ligado a Vorcaro, financiador de Bolsonaro. É uma ironia da realidade. A única igreja que a gente tem notícia que fechou foi por causa de corrupção de um pastor ligado a Bolsonaro, e é o caso do Banco Mais, não tem nada a ver com o governo. Segundo, olhando nos olhos do Sóstenes, corajosa e respeitosamente, uma coisa é debater dentro da igreja. Debate pressupõe pluralidade e respeito às diferenças.
Outra coisa, vou dar um exemplo aqui difícil de ser contestado. Silas Malafaia levou para dentro do templo, no ambiente do culto, Cláudio Castro, Eduardo Paes e o próprio Bolsonaro, ao contrário do que o deputado acabou de falar. É templo, é culto, é dia de celebração, tem púlpito, tem palanque, tem candidato e dizendo para o Brasil inteiro que evangélico não pode votar na esquerda, transformando o debate público democrático em batalha espiritual que mobiliza o ódio. Isso não foi qualquer outro pastor. Foi uma liderança evangélica reconhecida que é ligada aos Sóstenes. É só procurar que você vai ver Cláudio Castro, Eduardo Paes, o próprio Bolsonaro e falas ou gritos do Malafaia dizendo que o evangélico não pode votar na esquerda. Rebaixa o debate político, transforma o púlpito em palanque, criminaliza quem pensa diferente e gera inimizade ao invés de comunhão e respeito às diferenças. Eu acho que esse tipo de discurso tem realmente confundido o nosso povo, que eu quero respeitar e dialogar. Então, muitas vezes, o debate sobre família, de fato, há um viés que coloca na esquerda como se nós fôssemos contra a família. Por que nós somos contra a família? Eu devolveria essa pergunta. Porque quando eu olho para a realidade brasileira e das famílias evangélicas, eu vejo mãe solo. Eu vejo crianças educadas pelos avós. Família, para mim, é cuidado, amor, sustento, proteção e carinho. Família, para ser protegida, precisa de casa, de emprego, de renda, de alimento para as crianças, de escola para o adolescente, de emprego para o jovem, de respeito ao idoso. A ideia de família, para mim, tem a ver com o fim da escala 6x1, para que as pessoas tenham mais tempo de descanso, de convívio com os seus filhos. A ideia de família mobilizada pela direita muitas vezes desconsidera que no próprio ambiente familiar, meninas são violentadas e mulheres são vítimas de violência sexual. Então, família não é homem, mulher e criança. Família é amor, cuidado, carinho e proteção. Eu preciso responder ele aqui um pouquinho, até porque é bom ele fazer essas ponderações. O Eduardo Paes, ele apoia Bolsonaro? Não. O meu pastor recebeu ele? Não só recebeu. Ok. E eu não apoio então, o Eduardo meu pastor Paes. não é plural para você? Não é. Observe. Malafaia como não é plural se ele apoia o Lula? Malafaia é plural? Você está acabando de dizer que ele recebeu o Eduardo Paes na igreja, e declarou voto Deixa no eu te Cláudio explicar. Castro. Vocês gostam de botar Malafaia a percha nos outros do que vocês fazem. Vocês gostam de chamar os evangélicos, os conservadores, de que pregamos o ódio, isso. Eu falei do Malafaia. Deixa eu te falar, deixa eu terminar. Você falou, agora é minha vez de fala. Perfeitamente. Nós temos na igreja um princípio, e você conhece esse princípio bíblico, o princípio de honrar a autoridade. Sabe por que o Malafaia recebeu o Eduardo Paes? Porque ele é prefeito da cidade do Rio. Seja quem for o prefeito ou a autoridade constituída, é um princípio de toda a igreja evangélica receber com honra, seja governador de estado, prefeito da cidade. Este é um princípio. Se o Lula algum dia fosse na igreja do Malafaia, ele ia receber com o mesmo princípio de honra. Só que o Lula não vai, o Lula foge. O Lula só vai aparecer agora em época de eleição em alguns lugares que ele pode controlar. Porque ele sabe que se for numa igreja conservador, ele vai tomar uma vaia monstruosa. Esta é a verdade dos fatos. Porque todo evangélico conhece as políticas públicas na área de valores que a esquerda prega no Brasil. Quais? Então, todas. Você sabe quais são. Você sabe a questão do aborto, vocês sabem tudo o que a esquerda dogmaticamente sempre defendeu. O que eu Mas quero o governo dizer... nunca se posicionou também a favor, por exemplo, desse ponto do aborto. Do aborto? Que o senhor está falando. O Lula governo. não. O governo não tem uma política pública para o aborto legal, né? O Lula defendeu, inclusive num projeto meu, de aborto de 22 semanas, que votamos a urgência na Câmara. Ele, inclusive, fez uma ofensa à minha filha. Ele desejou que minha filha fosse estuprada para ver como eu ia me comportar. Isso foi o Lula que falou. O Lula falou, gostaria de ver se a filha do deputado que entrou com o projeto fosse estuprado, qual seria o comportamento dele. Quando eu estou falando de aborto de 22 semanas, Júlia, 22 semanas é uma gestação de 5 meses. Se uma criança no ventre de 5 meses não é uma vida adulta, não é um ser humano já, é o quê? É um amontoado de carne dentro do ventre de uma mãe, 5 meses. Já está provado cientificamente que 5 meses uma criança pode ter vida
inclusive fora do útero materno, desde que tenha uma UTI. Então, assim, é claro as posições da esquerda com relação ao assunto de aborto e está nos estatutos. Pega o estatuto do PSOL, se eu vou te mostrar no estatuto do PSOL o que eles defendem. A gente vai entrar nessa questão, só para colocar a bola no chão aqui. O que existe hoje no Brasil é o aborto legal, naqueles 3 casos que a lei autoriza. A gente está falando, a política pública foi mantida desse aborto legal. Só quero ouvir o senhor sobre a questão do aborto, mas só para o senhor finalizar a questão da família, para eu passar a bola para o pastor Henrique. Você perguntou para ele a questão da família. Isso, né? e aí agora a bola para o senhor também. Não, a questão da família, para mim, nós evangélicos, não é, protestantes, temos todas essas políticas com relação aos modelos de família que ele fala. Nós nunca dizemos que a família é só homem, mulher e prole, como diz a Constituição. Quem está dizendo isso é a Constituição brasileira. Nós temos famílias de mãe solo, nós temos família e sempre temos políticas dentro das igrejas de apoio a todos esses modelos. O que se prega e a dificuldade nossa é que aí ele não fala desse modelo de família, é de família, modelo de família de pessoas do mesmo sexo. Aí é onde vem a afronta, que nós não temos nada com relação à opção sexual das pessoas. O que nós não queremos é que imponha que a igreja aceite um casamento de pessoas do mesmo sexo. A igreja não aceita isso por questão de dogma de fé. Mas você observa como o discurso é bem discreto, que neste assunto ele não tocou. Ele quis tocar de mãe solo, de avó, disso, mas de casamento de pessoas do mesmo sexo, eles querem obrigar que a igreja reconheça esse tipo de união. E, à luz da nossa fé, isso é pecado. Talvez não seja da fé dele, que é mesmo a minha, que é evangélico. Até gostaria de saber o que ele pensa disso. Existe diversidade no campo teológico sobre isso. Eu leio a Bíblia a partir da centralidade do Cristo e da primazia do amor. Onde há o amor, e não como sentimento, mas como ética, eu acredito que há a bênção de Deus. Mas aí é um debate teológico, não cabe aqui. Okay. Tem pessoas aqui nos assistindo de diferentes religiões, sem religião, num país plural. O que nós defendemos é que diante do Estado, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo seja garantido e respeitado. Até hoje, eu não conheço uma igreja que tenha sido obrigada a celebrar. Mas desde 2013, por uma decisão correta do STF, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, neste país, pessoas do mesmo sexo, diante do Estado brasileiro, podem ter o seu casamento reconhecido. Que bom. União que bom. União civil. Mais do que união civil, eu defendo o casamento, plenitude de direitos diante do Estado. Uma coisa é a moralidade de uma religião, outra coisa é a ética pública e o respeito à diversidade. Sobre a questão do aborto, muito honestamente e sem nenhum medo de tocar neste assunto. Vamos lá. Em 2024, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 85.547 casos de estupro e estupro de vulnerável foram registrados no Brasil. Isso dá 240 vítimas por dia e uma vítima a cada 6 minutos. Tem uma mulher sendo violentada enquanto nós conversamos aqui. Uma epidemia de abuso, assédio e violência sexual. Isso não é número, é realidade. São pessoas de carne e osso. Vamos lá. Segundo o projeto que o Sóstenes apresentou, uma menina até 14 anos de idade. Vou pegar outro dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2023, foram quase 14 mil partos de meninas. Criança 14 é grávida. Só lembra disso. Estupro de vulnerável. Tá. Bem, se essa menina busca o aborto legal previsto em lei, porque foi fruto de violência sexual, certo? Uhum. E por ser menina, inclusive, incorre em risco de morte. Correto. Nós precisamos olhar para essa realidade, para essa menina. No que vocês estão propondo, quando essas meninas ou mulheres, independente da idade, vítima de violência sexual, vão buscar o aborto previsto em lei,
Vocês querem que isso não seja mais garantido? Não. Vocês querem que ela Tem seja até a 21ª tratada... primeira semana. Vocês querem que ela seja tratada como criminosa. Só não pode Vocês mentir. querem que ela seja presa e no seu projeto inicial ela ficaria mais tempo presa do que o estuprador. Tá. Isso sequer foi adiante porque ficou constrangedor para o Congresso, para a Câmara e para vocês. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a atual legislação proibitiva diminui o número de abortos? Não diminui, objetivamente. O que acontece com as mulheres? Estigma, abandono, culpabilização. Muitas vão ao aborto ilegal e clandestino, especialmente as pobres. E sabe qual é o efeito final daquilo que pretende defender a vida? A morte destas mulheres. Portanto, não se trata de romantizar o aborto, mas de entender que a atual legislação, em muitos casos, ao invés de produzir o efeito vida, produz o efeito morte. Pode, o senhor, claro, eu pode... preciso só referendar, porque algumas informações que ele deu não são precisas. Tá, a gente vai aqui, o espaço é para isso mesmo, para a gente ouvir os dois lados. Eu quero que o senhor responda às colocações do pastor Henrique Vieira, mas faço já uma pergunta para o senhor emendar. Houve uma polêmica muito grande no carnaval desse ano, no Acadêmicos do Niterói, com aquela que fez uma homenagem ao presidente Lula, com aquela ala específica que mostrava a família conservadora. Eu quero a opinião do senhor sobre isso e como isso refletiu no segmento evangélico. Vamos lá. Em parte do segmento evangélico, de novo. Porque é plural, exato. evangélico. Aqui é a nossa reflexão, importante para o nosso assinante entender que a gente está falando de um público heterogêneo, mas que, na sua maior parte, é conservador. Eu respeito isso. Bom, vamos lá, só para corrigir as informações sobre o meu projeto de lei, que como que a gente quer criminalizar todos os abortos, o que não é verdade. Se eu estou falando que até o meu projeto de lei é a partir da 22ª semana. Se teve um adolescente, uma adulta, quem for, uma mulher estuprada, ela tem até 21ª semana, 4 meses e 3 semanas, para manter este aborto legal que existe hoje. Mas se ela não consegue, o senhor sabe como é o serviço de saúde no Brasil? Às vezes ela não consegue o atendimento, né? Aí você vai ficar 4 meses e 3 semanas com a criança no seu ventre, sabendo que é fruto de aborto, sem resolver esse problema. Aí vai deixar aquela vida, porque para mim é vida desde a concepção, mas com 5 meses, por que tem que matar a criança? Se você pode dar à luz e dar para adoção. É só pelo instinto de matar? Nossa. Não quer a criança? Vai, porque você sabe que para fazer um aborto de uma criança de 22 semanas, ela vai ter que assassinar a criança e expelir o feto. Ela foi violentada sexualmente. Ok, deixa eu só explicar. Ela vai ter que expelir o feto. E por que tem que expelir morto? Dá para adoção, aquilo é uma vida, aquilo é um ser humano também. Mas a criança corre risco de vida também. Qual criança? A criança, quando é abaixo de 14 anos, ela não tem nenhum corpo formado para dar à luz. Ok, mas ela teve até essa época, ela vai ter que fazer um parto normal. Ela pode morrer, não, pode morrer também fazendo parto com a criança viva. Por que tem que matar o feto, ou o bebê neste caso? É que a criança até 14 anos, o corpo dela não está pronto para a gravidez. Correto. Então, a maneira mais segura de proteger a vida dessa menina, ela existe. Levou até a 22ª semana, aí mata-se o bebê para tirar. Mas você acha que esse levou, muitas vezes, em condição de silenciamento, submissão, falta de acesso, muitos conservadores criminalizando e culpabilizando ela. Nascer vivo e nascer morto? Se vai ter que ter um parto Mas igual. por que você não está olhando para essa menina? Estou olhando para ela e estou aí. olhando para quem está no ventre dela, que também tem o direito de viver. Só isso. Mas ela está correndo risco de morte. Não, querido. Para fazer o aborto, ela também correrá o risco de morte. O desenvolvimento da gravidez vai aumentar e potencializar o risco da morte desta menina. Ela existe. Eu estou falando já está 22 semanas. Se ela vai tirar o bebê, ela vai ter que fazer um parto para tirar esse bebê. E por que tem que matar o bebê? Não é sobre matar, é sobre salvar a menina. Mas a menina pode ser salva, desde que ela também salve o bebê a partir de 22 semanas. Ela teve todo o tempo anterior para fazer. Então vamos lá. É só para corrigir, Júlia, que não é verdade essa história de que a pessoa violentada poderá, porque usaram isto para desviar o foco do projeto.
Ela tem até 22 semanas para fazer e depois de 22 semanas nós entendemos que aquilo ali também já é uma vida e ela vai ter que fazer o parto morto ou vivo. E por que tem que matar para fazer esse parto com 22 semanas? É só essa discussão que eu queria corrigir, mas vou voltar porque o nosso tempo aqui é curto, é a questão do carnaval. Eu fiquei muito feliz com o carnaval da cidade. Isso é de Niterói, parece-me? Não. De origem Niterói, hoje morador do Rio. Niterói. Eu acho que a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói deu um grande presente para nós quando vai querer homenagear o atual presidente da República, porque quando faz aquele segmento de enlatar famílias, a ampla maioria dos evangélicos se sentiu altamente ofendido. Porque se existe alguma característica da ampla maioria dos evangélicos, é que somos conservadores assumidos. A gente não tem vergonha disso. Quando eles quiseram fazer aquilo como uma afronta, acabou virando um grande elogio. Eu acho que foi um grande tiro no pé e ficou provado depois com as pesquisas que a rejeição do presidente Lula só aumenta porque erraram feio naquela escolha.